Leitura de Salmos, Salmo 81. O Senhor e o chamado à obediência. Porque mesmo quando Deus prova sua fidelidade, ainda insistimos em buscar soluções em deuses estranhos. Hoje vamos entender como o Senhor nos convoca à verdadeira satisfação, através do Salmo 81. Estudo do Salmo 81. Ele foi escrito por Asaf ou pela família dele, os seus descendentes. Por que nós colocamos por Asaf ou pela família dele? Porque Asaf era um levita, líder de louvor, que foi consagrado para estar no templo para adorar a Deus, mas depois que ele faleceu, ele deixou um modelo de adoração e os seus descendentes continuaram a compor hinos, salmos para adoração a Deus. E eles usavam o mesmo modelo de criação de Asaf. Então Asaf, ele era um líder de louvor no templo da época do rei Davi, que deixou uma escola para que os seus descendentes continuassem a criação de louvores a Deus. O título original desse salmo no texto hebraico é Ao Mestre de Música, segundo a Gittite, Salmo de Asaf. Esse termo Gittite sugere um tom alegre e um tom festivo. Este salmo era tradicionalmente usado em celebrações como a festa dos tabernáculos. O contexto em que esse salmo foi escrito: Deus convoca o seu povo para uma festa solene, mas interrompe a celebração com uma advertência profética. O Senhor relembra o livramento da escravidão no Egito e confronta a teimosia de um coração que se recusa a ouvir a sua voz. Nós vamos ver aqui que o Salmo 81, Deus chama o seu povo, mas o povo se recusa a adorá-lo, mas procura adorar outros deuses também. E Deus, ele lança uma lamentação. Deus, ele tem um lamento sobre o povo por causa da sua desobediência. Então a estrutura desse salmo é uma divisão em 3 partes. Na primeira parte, existe o chamado ao louvor festivo. Nós vamos ler os versos 1 ao 5. Na segunda parte, nós vamos ler a voz de Deus. Existe uma memória de tudo que Deus fez pelo povo, uma memória da libertação, que Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, e os trouxe para a libertação. Vamos ler os versos 6 ao 10. Depois nós vemos a terceira parte, que é o lamento e a promessa do mel. Deus, ele lamenta que o povo seja desobediente. Ele lamenta que o povo adore a outros deuses, mesmo com tudo que ele fez pelo povo. E Deus faz uma promessa, dizendo que ele traz o mel que sai da rocha, que simboliza a promessa da bênção se o povo obedecesse a Deus. Versos 11 ao 16. Então, entrando na primeira parte desse salmo, sobre o louvor, o verso 1 ao 5, nós vamos ver nessa primeira parte que Deus fala para o povo cantar com alegria a Deus, reconhecendo que Ele é a nossa força. Nessa parte, fala que deve existir o uso de instrumentos como o tamborim e a harpa para celebrar a Deus. E o louvor, ele é um estatuto eterno
que foi estabelecido por Deus para que o povo sempre louve ao nome do Senhor. Vamos ler, fazer aqui a leitura dos versos 1 ao 5. Salmo 81, o verso 1 diz: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. 2. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. 4. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. 5. Ordenou-o em José, por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Quando nós lemos esses primeiros 5 versos, nós vemos aqui que o Asaf, que é o autor do Salmo 81, está cantando esse salmo para trazer à memória ao povo de Israel o dever, o estatuto que eles tinham de cantar ao Senhor. Então ele fala aqui no verso 1, cantai alegremente a Deus. Ele é a nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Celebrar significa se reunir para adorar a Deus de Jacó. Estar junto com o povo e celebrar, reconhecer a Deus. No verso 2 ele diz, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Ele está dizendo, tragam os instrumentos musicais para louvar a Deus. Tem outra versão que diz assim, tragam os tamborins. Então, eles deveriam trazer todos os instrumentos musicais para celebrar a Deus. Agora o verso 3 diz assim, tocai a trombeta. Essa trombeta era o shofar. O shofar é um chifre de um animal que era usado para para soar uma chamada, para que todos viessem comemorar a festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Essa festa da lua nova, ela é ainda hoje uma comemoração do povo judeu, que é feita, que tem ordenanças no Antigo Testamento. Vamos entender aqui o que é a festa da lua nova. Então, abrimos aqui um conjunto de slides que fala sobre o Senhor e as festas. Vamos falar aqui um pouco sobre a festa da lua nova, o significado e a história dessa festa. Você vê o que é a festa da lua nova. Ela é conhecida como Rosh Chodesh. É um termo hebraico que significa início do mês. Essa festa da lua nova era uma celebração obrigatória, é ainda uma celebração que o povo judeu realiza, que é uma marcação sagrada no calendário lunar de Israel. Qual era o propósito dessa festa? Qual é o propósito dessa festa? É um tempo dedicado ao descanso, comunhão familiar e adoração ao Criador. E como você vê aqui que ele é um Rosh Chodesh, ele significa todo início do mês. No início do mês deve haver um dia reservado, dedicado ao Senhor, ao descanso, para comunhão familiar e adoração ao Criador. Onde que foi instituída essa festa? Você lê em Números, no capítulo 28, nos versículos 11 a 14. Você encontra lá a ordem divina. Deus estabeleceu rituais específicos para o início de cada mês. Eles deveriam apresentar ofertas ao Senhor, a apresentação de ofertas queimadas e sacrifícios voluntários. Ou seja, era um momento para as pessoas poderem adorar a Deus voluntariamente. E eles também deveriam apresentar as primícias, a entrega das primícias. Primícias é a primeira parte das suas colheitas
daquilo que eles tinham e libações como reconhecimento da provisão divina. Era uma forma de reconhecer que Deus é aquele que cuida do povo e que traz a provisão. O toque do chofar. Aqui no Salmo 81, no verso 3, nós lemos: tocai a trombeta na lua nova, no tempo designado, no dia da nossa festa solene. Então a convocação, ela era feita com um som que chamava todo o povo à atenção e à santidade. Santidade significa reservar a própria vida, separar a vida para Deus. Existem ciclos de Deus, a marcação visível e sonora de que um novo tempo dado por Deus começava. Em resumo, a festa da Lua Nova é uma festa para celebrar o começo de um novo mês, honrando a Deus, oferecendo a Deus as ofertas e os sacrifícios, lembrando que Ele é aquele que traz a provisão para o povo. Por isso, a apresentação das ofertas e por isso uma convocação solene com um toque do chofar, chamando todos para celebrarem a Deus. Qual é o contexto histórico e prático? Em 1 Samuel, no capítulo 20, nos versículos 5 ao 24, você vê uma história em que foram realizados banquetes, celebrações que envolviam a mesa real e reuniões familiares. A duração dessa festa, o período festivo, era tão importante que podia durar até 2 dias. Havia uma pausa comercial, havia uma interrupção total das atividades de compra e de venda. Agora nós preparamos mais uma parte 2 a respeito dessas festas da Lua Nova. Nós vamos ver que havia advertências dos profetas e o Novo Testamento, existe uma visão do Novo Testamento a respeito dessas festas da Lua Nova. Vamos aqui entender, aprofundar um pouco mais a respeito das festas da Lua Nova. Nós vemos que Deus, ele usou o profeta Isaías para fazer um repúdio ao culto falso. Quando você vai em Isaías, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, o profeta Isaías diz assim: as vossas luas novas, a minha alma as odeia. Deus usou o profeta para entregar um recado para o povo de Israel, que quando eles faziam as festas da lua nova, Deus não estava se agradando. Por que que Deus não estava se agradando? Porque havia uma diferença entre fazer a festa com o coração aberto versus o ritual. Deus rejeitou as festas feitas sem sinceridade. O povo não fazia festa com alegria. Era para Deus um peso, peso para Deus. As reuniões eram sem obediência. Elas tornavam-se um fardo para o Criador. Qual é a lição? O ritual externo nunca substitui um coração limpo. Deus queria que eles se reunissem e fizessem a festa alegres, mas eles faziam a festa como se fosse um ritual, como se fosse um peso, e Deus detestava isso. Você vê por que eles faziam a festa com tristeza? Por causa da hipocrisia comercial. Em Amós, nos capítulo 8, nos versos 4 e 5, você vê que o povo tinha ganância. Quando passará a lua nova para vendermos o grão? Eles não queriam que tivesse esse feriado. Eles queriam que vender. Então eles tinham ganância. Existia um falso descanso. O tempo espiritual era visto como um obstáculo ao lucro. E a justiça social, Deus adverte: quem faz ritos, mas explora o próximo. Então Deus não queria só que as pessoas fizessem a festa da lua nova, mas Ele queria que as pessoas lembrassem, todo começo de mês, é Deus que nos dá a provisão. Se é Deus que nos dá a provisão, nós também precisamos lembrar dos pobres, dos que precisam de ajuda, dos que precisam de socorro. Mas o povo
ficava de cara fechada porque queriam vender, não queriam que ocorresse aquele feriado. A visão do templo futuro. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 46, nos versículos 1 a 3, nós vemos que havia várias portas no templo e o portão oriental ele devia ser aberto na lua nova. Um dos portões do templo ficava fechado e ele era aberto no tempo da lua nova. Havia uma adoração obrigatória. Aquele tempo era um tempo reservado para reunir o povo perante o Senhor. Isso fala de disciplina espiritual. O ciclo lunar era usado como um ritmo constante de adoração. Sempre lembrar de adorar ao Senhor. Agora, Isaías, falando sobre a festa da lua nova, ele apresenta ela como uma profecia na nova terra. Isaías, no capítulo 66, no verso 23, diz assim: de uma lua nova a outra virá toda a carne a adorar perante mim. Então Deus está dizendo, de lua nova em lua nova, vai chegar o tempo em que toda a carne adorará ao Senhor. Isso fala sobre eternidade. A adoração continuará de forma perpétua na nova criação. E também fala de unidade. Toda a humanidade reunida perante o Criador em harmonia. E a visão do Novo Testamento a respeito das festas da Lua Nova. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, nós vemos que Paulo fala sobre as festas da Lua Nova como se fosse uma sombra. Ele diz assim, a Lua Nova era uma sombra das coisas que haviam de vir. A realidade sobre as festas da Lua Nova é que o cumprimento pleno dessas leis é encontrado em Cristo. Paulo quer dizer o seguinte: quando Cristo veio e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, todos nós temos todos os dias um motivo de adorar a Deus. Agora, o véu que nos afastava de Deus e que nos separava foi completamente rompido. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Então, todos os dias, nós podemos adorar a Deus livremente, ao contrário do Antigo Testamento, que era necessário realizar um dia no começo do mês para celebrar ao Senhor. Nós podemos celebrar a Deus todos os dias por meio de Cristo. Cristo trouxe a nova festa da Lua Nova. E ele fala sobre liberdade. Em Cristo, a comunhão real é superior ao calendário. Conclusão. Da lei antiga à eternidade, existe uma jornada de renovação. Qual desses significados mais chamou a sua atenção? Vamos agora voltar para o texto de Salmo 81. Então aqui o versículo 3, quando ele fala: tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. 4. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. 5. Ordenou em José. José aqui, ele era filho de Jacó. Ele era o filho número 11. Jacó teve 12 filhos. Os filhos de Jacó, com os seus descendentes, formaram a nação de Israel. Então aqui José, ele está falando sobre Israel. Verso 5, ele diz assim: ordenou em José. Deus ordenou isso para José por testemunho, ou seja, para o povo de Israel. José aqui representa o povo de Israel. Ele ordenou que Israel fizesse essa festa por testemunho, um testemunho da lembrança de que Deus é que é o Deus de Israel, que é o Deus do seu povo. Quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia,
ele fala de José como representante do povo de Israel, porque na época do Egito foi José que foi consagrado como governador da terra do Egito, como segundo depois de Faraó, para cuidar da nação de Israel. E depois Deus levantou Moisés para que liderasse o povo de Israel para que saíssem do Egito e fossem para a terra prometida. Então, quando o verso 5 diz assim: ordenou essa festa em José por testemunho, ele está dizendo: Deus ordenou quando nós estávamos saindo da terra do Egito, saindo da escravidão, na época que José, que foi colocado como governador do Egito, estava liderando o povo de Israel lá no Egito. Então é como se Deus dissesse assim: lembrem que o povo de Israel ficou um tempo como escravo na terra do Egito, que foi José que eu levantei para trazer alimento, provisão, cuidado para vocês. Então, por isso, eu quero que vocês agora que estão sendo libertos da escravidão, todo começo do mês, reservem essa festa da lua nova, para celebrar e lembrar que sou eu, o Senhor, que cuido de vocês. É isso que Deus estava dizendo. E o Asaf está dizendo, nessa época, quando foi instituída a festa, nós saímos da terra do Egito, onde nós ouvíamos uma língua que não entendíamos. Nós estávamos entre os estrangeiros. Então, nós estávamos em terra estranha e Deus estava nos dando libertação desse mal. Por isso, devemos ter essa recordação de fazer a festa da lua nova. Então, essa aqui é a primeira parte do Salmo 81. Agora vamos para a parte 2 do Salmo, onde se apresenta a voz de Deus. Nós vamos ler os versos 6 ao verso 10. Nesse trecho que vamos ler, Deus removeu o peso das cargas e livrou o povo da aflição. Então Deus vai dizer: fui eu que livrei o peso das cargas. Quando eles estavam no Egito como escravos, eles tinham que trabalhar e carregavam pesadas cargas. E Deus aqui, nos versos 6 ao 10, o Asaf lembra que Deus que tirou o peso das cargas do povo. E ele vai falar da prova em Meribá, Deus testando a confiança do seu povo. Em Meribá, nós vemos que o povo ficou sem água e eles, com sede, pensaram: Deus nos trouxe para o deserto para morrermos? E eles tentaram a Deus, dizendo: Deus esqueceu de nós. Mas Deus usa Moisés e diz para uma rocha, por ordem de Deus, que saísse água. Deus traz a água da rocha e traz água para o povo. Então, Deus está dizendo que o povo recebeu a água quando estava com sede. Deus testou a confiança deles, mas Deus trouxe o que eles precisavam. E existe uma promessa central aqui: abre bem a tua boca e te encherei. Nós vamos ver aqui que um dos versos diz assim: se você abrir a sua boca e falar com Deus, Deus vai encher a sua vida com a presença dele. Deus, ele atende a todos os que clamam a ele. Vamos ler aqui os versos 6 ao verso 10. Verso 6: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. 7: clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Selá. A palavra selá significa pausa. Vamos lembrar que o livro de Salmos é um livro de louvores, é um livro de cânticos a Deus. Cada salmo é um louvor. Nós vimos no começo do vídeo que o título desse salmo é Ao Mestre de Canto, que deveria ser entoado esse Salmo 81 na melodia de Gitite. E nós dissemos ali
que Gitite é uma forma de louvar com som de festas. Então o Selá aqui representa uma pausa na música. Então lendo o 7 mais uma vez. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. O salmista está fazendo referência a esse evento que lá no Antigo Testamento, quando eles chegaram em Meribá, houve falta de água. O povo reclamou. Deus provou o povo, mas Deus trouxe resposta, trouxe as águas que eles precisavam. O selá aqui é a pausa na música. Esse selá é uma pausa da música e uma pausa para que o povo, quando canta esse salmo, nesse pedaço aqui da música, pare e lembre, meditando o que foi que Deus fez. Deus trouxe água no meio do deserto, na região de Meribá. Agora o verso 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Deus dizendo, me escutem que eu quero corrigir vocês. Admoestar, chamar a atenção. Ah, Israel, se me ouvisses. Deus aqui está dizendo que eles não estavam obedecendo. Como nós lemos ali sobre as festas da lua nova, muitos ficavam chateados porque não podiam vender. E Deus estava aborrecido da forma como eles realizavam a festa. Era um tempo para celebrar a Deus, um tempo para estarem alegres, para honrarem a Deus com o coração limpo. Mas o povo estava reclamando. Então o Salmo 81 diz, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, eu vou corrigir vocês. Ah, Israel, se me ouvisses. 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Sabe qual era esse Deus alheio? O dinheiro. Não haverá entre ti Deus alheio. Não coloquem outro Deus. Agora é o tempo da festa da lua nova, de começar o mês celebrando a Deus em comunhão, com alegria. E muitos estavam ali com Deus alheio, pensando no dinheiro, em vender o trigo, em ter o comércio aberto. Nem te prostrarás ante um Deus estranho. Também Deus dizia, não busquem outro Deus. Versículo 10, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Então Deus estava dizendo, falem comigo. Se existe falta de alguma coisa, falem comigo, eu vou encher a boca de vocês. Encher a boca significa, vai trazer o que eles precisam, vai trazer o que eles clamam, o que eles pedem de socorro a Deus. E aqui era uma exortação, abre bem a tua boca e te encherei, que eles clamassem a Deus para que Deus pudesse dar a presença dele para eles. Nós vemos aqui que Deus está dizendo assim, aproveitem a festa da lua nova para celebrar a Deus, porque eles tinham que separar dias para celebrar a Deus. Como nós vimos ali no breve estudo das festas da lua nova, em Colossenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer que Cristo, que as festas aqui da lua nova eram uma sombra de Cristo. Era uma sombra antiga do que viria depois no futuro com Cristo. Hoje, porque temos Cristo, podemos celebrar a Deus continuamente. Mas aqui Deus estava dizendo, aproveitem esses momentos de adoração a Deus. Agora vamos para a parte 3 do Salmo. Essa é a última parte, em que Deus apresenta o lamento. Deus lamenta a situação, a condição espiritual do povo. E ele faz uma promessa de que ele pode dar o mel que sai da rocha. Ele pode dar. Nós vamos ler os versos 11 ao 16. Nesse texto que nós vamos ler, Deus mostra a dor ao ver o povo seguir os seus próprios conselhos. Nós vamos ver a dor de Deus ao ver o povo seguindo os seus próprios conselhos,
nós vamos ver o desejo divino. Nós vamos ler um verso que diz assim: Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, como a lamentação de Deus, dizendo, se eles obedecessem. E nós vamos ver que o salmo termina com uma promessa. Deus diz: se o povo ouvisse a ele, Deus traria o sustento extraordinário, o trigo mais fino e o mel puro da rocha. Então vamos ler aqui os versos 11 ao 16. Verso 11: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. 12: Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. Veja que Deus fala que o castigo que Deus deu a eles foi entregá-los aos desejos do próprio coração, e eles andaram segundo os seus próprios conselhos. O maior castigo que Deus pode dar para alguém é entregar a pessoa para os desejos do próprio coração. Nós carregamos vários pecados no nosso coração. Se Deus nos entrega para fazer tudo o que está de mal no nosso coração, nós vamos cair em desgraça, vamos cair em ruína. A maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus é ter o cuidado de Deus e receber o Espírito Santo cuidando da pessoa. Vamos fazer um corte aqui e ler um texto de Romanos no capítulo 1, só para perceber o que acontece quando Deus entrega uma pessoa à sua própria vontade. Entrando em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala o que acontece quando uma pessoa fica entregue às suas próprias vontades. Vamos ler Romanos, capítulo 1, vamos para o versículo 23. E aqui nós vemos: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Paulo está dizendo que as pessoas começaram, ao invés de adorarem a Deus, começaram a adorar a imagem do homem corruptível. Na tradução, entendendo o Salmo 81, é a pessoa que passa a adorar a si próprio, a si mesmo, ou que adora o dinheiro. E algumas pessoas ainda adoram aves, quadrúpedes e répteis. São aquelas pessoas que nós lemos no Salmo 81. Não tenham Deus alheio entre vós. Não tenham Deus estranho entre vós. Então aqui Paulo está dizendo, algumas pessoas pegam o homem corruptível como seu Deus, ou pegam aves e quadrúpedes e répteis, ou seja, deuses estranhos. Então, o que acontecia com essas pessoas? Paulo explica aqui. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então aqui Paulo está dizendo, como eles adoraram ao homem, ou a aves e quadrúpedes e répteis, Deus os entregou para seguirem o próprio coração. E quando Deus fez isso, eles se entregaram, versículo 24, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? Só Deus é Deus. Mas eles mudaram a verdade de Deus em mentira, dizendo que podem adorar a outra pessoa, podem adorar ao dinheiro, podem adorar a imagens e até imagens de aves, de quadrúpedes, de répteis. Tem religiões que adoram a vaca, que adoram o rato, que adoram outros tipos de animais, outros deuses. O próprio povo do Egito tinha o deus sapo, o deus... vários insetos, animais eram deuses. Então aqui ele está dizendo, pois, por que Deus entregou eles às suas próprias paixões? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador.
serviram mais o próprio ser humano e outros animais que são criaturas de Deus, do que em lugar de adorarem o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora vamos ver a partir do verso 26 o que acontece quando Deus entrega a pessoa às suas próprias vontades. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Quando uma pessoa é abandonada por Deus, a pessoa ela não tem mais nenhum limite. Ela perde completamente, ela fica em confusão e ela não percebe a sua identidade. Homem não entende que é homem, mulher não entende que é mulher. Isso é uma das consequências daqueles que não têm, que não o colocam, não honram a Deus em primeiro lugar na sua vida. 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Qual é a recompensa que eles recebem em si mesmos pelo seu erro? A recompensa que eles recebem em si mesmos é que eles se afastam de Deus. Eles ficam longe da glória de Deus. Eles recebem essa consequência, a recompensa por se desviarem de Deus. Aí o 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Percebe que o maior castigo para uma pessoa é Deus entregar a pessoa para fazer tudo o que ela quer. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. 31. Nécios. Nécios quer dizer tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, ou seja, sempre criando confusão, sem misericórdia. 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, aqui em Romanos, nesses versículos que lemos, nós percebemos o que acontece quando Deus abandona uma pessoa para fazer a sua própria vontade. Agora, retomando o Salmo 81, nós estávamos lendo o versículo 12, quando nós estamos no último bloco, que vai dos versículos 11 ao versículo 16, onde Deus mostra o lamento pela nação de Israel e também ele mostra qual a promessa que ele tem para os que obedecem a ele. Então, aqui lendo 11 novamente. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Agora o verso 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram, segundo seus próprios conselhos. 13. Agora Deus faz uma lamentação sobre Israel. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus está dizendo, eu quero ser o Deus deles, eu quero cuidar deles, eu quero que eles apenas ouçam e celebrem, se alegrem. Como seria bom se fosse assim. Agora, por eles não fazerem isso, verso 14, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então o povo estava passando por algumas guerras, eles estavam sendo cercados pelos inimigos. E Deus olha para eles e diz assim, seria tão simples se eles simplesmente me obedecessem. Eu mesmo traria provisão. Então, da mesma forma como Deus disse aqui no verso 7,
clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Deus deu água da rocha no deserto para eles. Deus poderia abater os inimigos deles. Aqui no verso 14. Agora o verso 15. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Deus está dizendo, aqueles que são os inimigos do povo de Israel, os que aborrecem ao Senhor, teriam se sujeitado. E o tempo dele, o tempo do Senhor, seria eterno. Só deles celebrarem a Rosh Chodesh, que é a festa da lua nova, que é no primeiro dia do mês, só deles se entregarem a Deus, Deus faria com que o tempo da bênção de Deus fosse eterno sobre eles. Agora, verso 16: e eu o sustentaria com o trigo mais fino. Deus está dizendo, é de mim que vem a melhor provisão. Eles não precisariam se preocupar só por causa de um dia da festa. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Deus está dizendo, basta obedecer, e eu tiro o trigo mais fino e o mel que sai da rocha. Sai do lugar mais... Rocha fala de lugar duro. Pode ser o pior lugar da terra, o lugar mais duro onde não tem como sair nada. Deus tira o mel para dar ao povo. E o mel aqui está dizendo, eu tenho a doçura para dar ao meu povo. E da mesma forma que ele tirou a água em Meribá, no meio do deserto, ele tem o mel para dar ao seu povo. Vamos para as aplicações práticas. Aplicação prática número 1. Escute a voz de Deus. O maior pecado de Israel não foi apenas a idolatria, mas a recusa em ouvir o que o Senhor estava dizendo. Aplicação prática 2. A perigosa liberdade. Quando insistimos em ignorar a Deus, Ele pode nos entregar a nossa própria teimosia, o que nos leva ao deserto. Esse é o maior castigo que Deus pode dar a própria liberdade para o ser humano. Quando o ser humano fica totalmente livre e faz tudo o que quer, nós vimos ali em Romanos que ele tropeça, ele vai para o deserto. Aplicação prática número 3. Devemos ter expectativa em Deus. O comando "abre a tua boca" nos ensina que a nossa satisfação plena depende da nossa sede por Ele. Nós vimos ali no versículo 10, abre a tua boca e te encherei, e te encherei. Deus quer nos encher com a presença dEle, que vai nos dar a satisfação de tudo o que precisamos. A nossa expectativa deve estar em Deus. Essa é a lição, aplicação prática 3. Tenha suas expectativas totalmente em Deus. Tenha a sede de Deus. A sede de Deus vai trazer a você tudo o que você precisa. Agora, aplicação prática número 4. Memória do livramento. Lembrar que Deus já tirou o peso dos nossos ombros no passado e é o combustível para a nossa fé hoje. Assim como Deus trouxe a memória, eu tirei as cargas que vocês carregavam no Egito, devemos lembrar de tudo que Deus já fez. A memória dos livramentos que recebemos nos faz lembrar como combustível para alimentar a nossa fé, nos faz lembrar de mantermos a nossa fé em Deus. E a aplicação prática 5, o mel da rocha é o que Deus tem para nós. Quando decidimos ouvir e obedecer, Deus transforma até as situações mais duras em fontes de doçura e provisão. Então, o Salmo 81, ele nos fala sobre o sustento e a doçura de Deus. Vamos destacar aqui o último verso. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e com o mel da rocha
eu o saciaria. Salmo 81, verso 16.